Cara, eu tava lendo aqui sobre os novos impostos que a gente vai ter nos investimentos. Cara, é impressionante como esse governo do Lula e dos ministros dele, os caras parecem o Rei Midas invertido, cara. Tudo que eles tocam vira merda. É impressionante, cara. Eles conseguem estragar tudo. E dessa vez foi os investimentos, né, cara? A economia aqui do país ela já tá ruim. E esses caras eles vão dar um jeito de conseguir piorar mais ainda. Sabe como? Tributando investimentos que antes eles eram isentos de imposto de renda. Como, por exemplo, as LCIs e as LCAs, tá? Vamos começar por essas duas. Essas duas letras de crédito, que é isso que significa o LC das siglas, elas eram isentas de imposto de renda, que era para incentivar o investimento das pessoas nesses dois setores, que no caso a LCI ela é imobiliária, né? É para tu emprestar dinheiro para o setor imobiliário. E a LCA é para tu emprestar dinheiro para o setor do agronegócio, certo? O que acontece? Segundo o Haddad, a tributação desses dois rendimentos, desses dois investimentos, que são dois tipos de renda fixa, tu tá basicamente emprestando dinheiro a juros para esses dois setores, tá? Segundo ele, isso só vai afetar pessoa rica, mas a verdade é que não. E quando o cara ele dá uma afirmação dessas para nós, ele só mostra que ele não sabe o que ele está fazendo lá no cargo dele. Ou melhor, ele sabe sim. Isso aí é proposital, esses caras eles querem destruir a economia mesmo. A intenção deles é essa, justamente porque é muito mais fácil de tu controlar a população quando está todo mundo na miséria, certo? Bom, vamos lá. Por que ele está errado? Porque como tu está emprestando dinheiro a juros, certo? E para esses dois setores de maneira isenta de imposto de renda, para ter o incentivo, e eles agora tiram esse incentivo, tu não vai mais querer investir porque tu acha que o teu retorno vai ser menor. Porque o que acontece é que, apesar dessas duas letras de crédito elas terem isenção de imposto de renda, elas te dão um retorno menor, né? Então ela tem a isenção, mas ela paga menos também. E aí, para que esse desincentivo não continue, tu receber menos e ter que pagar o imposto de renda, o que vai ter que acontecer? Eles vão ter que subir, o banco vai ter que subir o prêmio para incentivar as pessoas a quererem investir nesses setores de novo, certo? Ou seja, eles vão ter que pagar uma taxa maior, né? Para que valha a pena das pessoas investirem nesses dois investimentos de renda fixa. Só que quando tu faz isso, tu taxa esses dois investimentos e coloca um prêmio maior, tu faz com que o crédito para esses dois setores fique mais caro. E aí o que acontece? Se tu deixa o crédito para esses dois setores mais caro, no caso é o agronegócio e o imobiliário, o custo para a cadeia de produção desses dois setores ela aumenta. Vocês entendem aonde eu quero chegar? As casas elas já estão num preço absurdo e os alimentos também. Dependendo do tipo de pacote de café que tu pega no mercado, tu já está pagando mais de R$30. E agora o crédito para esses dois setores vai ficar mais caro por causa desses caras. Vocês têm noção do que pode acontecer? Isso aí vai fazer com que o preço dos imóveis e o preço dos alimentos fiquem mais caros ainda do que eles já são. Esses caras, eles vão ter que voltar atrás nessa medida, senão isso pode
ferrar com a economia mais ainda. Eles querem quebrar o país, não tem outra explicação. Porque o que acontece? Se esse custo a mais ele for para o banco, esse crédito mais caro, o banco também não vai querer ficar para ele o prejuízo. Ele vai repassar para alguém. E eles já tiveram que subir o prêmio para ti, investidor, para te dar incentivo a investir. Se não está indo para o banco, não está indo para ti, vai para quem? Ele vai para a pessoa que eles estão emprestando o dinheiro, que são os empresários desses dois setores. Só que esses empresários desses dois setores, eles também não vão querer arcar com esse custo adicional do crédito mais caro. E aí o que eles vão fazer? Eles vão embutir esse custo nos produtos, que no caso são os imóveis e os alimentos. E quem é que consome essas duas coisas? Nós mesmos. Vocês entenderam agora? Sem falar que isso vai afetar a liquidez dos bancos também, tá? Pode afetar. Porque antes a gente tinha um estímulo para investimentos de prazos mais longos, né? Porque quando tu investia em qualquer tipo de renda fixa, seja era uma LCI ou um CDB de algum banco, Tesouro Direto, qualquer tipo de renda fixa, a gente tinha uma tabela regressiva de imposto de renda. Se eu não me engano, ela começava ali nos 22% e meio, e depois, quando tu passasse de 2 anos investido nessas rendas fixas, o imposto ele passava a ser de 14% ou 15%, algo em torno disso, né? Ou seja, tinha um incentivo para que tu deixasse a tua grana emprestada por mais tempo. E agora eles querem tirar isso, eles querem deixar uma taxa única, um imposto único de 17% e meio, independente do prazo que tu vai deixar lá. Por que isso não é uma coisa boa? Para começar, que o imposto cobrado sobre isso deveria ser zero, tá? Eu não concordo que tenha que ter imposto nenhum sobre isso. Mas é pior ainda isso que eles estão fazendo, e não só por causa desse adicional, que saiu de 15% para 17% e meio, mas sim que como não tem mais o estímulo para tu deixar o dinheiro investido a longo prazo, o que pode acontecer é que comece a ter um saque maior desses investimentos. Porque já que não tem incentivo para tu deixar o dinheiro emprestado a prazos mais longos, muitas pessoas querem talvez realizar lucro, né? Não vou entrar em detalhes sobre se é lucro real ou se é lucro nominal, porque a gente sabe que a inflação ela corrói parte do teu poder de compra, né? Mas e aí o que acontece se a maior parte das pessoas elas quiserem realizar lucro nesses investimentos tipo CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Tesouro Selic? O que acontece se todas as pessoas elas quiserem sacar o dinheiro dessas rendas fixas? Não vai ter uma crise de liquidez nos bancos? Talvez. Pode acontecer. Esses bancos menores, talvez eles possam quebrar. E aí o banco quebrar é bom para a economia? Tem tanta coisa ruim que pode acontecer caso esse tipo de decisão do governo vá adiante, que a gente não consegue nem pensar em todas. E fora também, a gente precisa falar do absurdo que é a gente ter tributação em cima de renda fixa. É um absurdo, isso não tem sentido nenhum. Porque a gente já tem a nossa inflação, que ela está descontrolada, e a gente tem até dúvidas sobre o quão verdade é
sobre os índices de inflação que o governo divulga através do IBGE, porque não tem como esses índices que eles estão divulgando serem reais, né? A gente está pagando o dobro do preço em várias coisas quase, e eles ficam divulgando aí como se a inflação ela tivesse aí a 7, 8%. Para quem que tá esses preços? Porque para nós não é. Certo? Tá insustentável. A carne tu só compra em dia de promoção no mercado, é impossível. E aí tu vai lá, tu tenta proteger o teu dinheiro de perder o poder de compra e investe numa renda fixa. Aí como se não bastasse, através de todo o tempo que tu deixa o teu dinheiro investido na renda fixa, ele ficar tendo o poder de compra corroído, né? O governo ele ainda pega uma parte cobrando imposto de renda sobre o lucro que tu tem. Então o lucro que tu tem, ele é uma ilusão, porque ele só está no número, ele é um lucro nominal. Por exemplo, se tu investiu 10 mil reais numa renda fixa e depois conseguiu tirar 10.500, né? Na teoria tu lucrou 500 reais, mas quanto tempo que tu teve que deixar para que tu tivesse esse rendimento de 500 reais? O teu dinheiro ele não perdeu o poder de compra ao longo desse tempo. Os teus 10.500 eles conseguem comprar mais coisas do que os 10 mil reais de quando tu começou nesse investimento. Isso, se a gente descontar o imposto de renda que tu tem em cima desses 500 reais, a gente só piora a situação. Aí eu te dou certeza de que tu provavelmente não consegue mesmo comprar as mesmas coisas que antes. Cada vez mais eu acredito no que o Renato 38 fala sobre não existir investimento no Brasil. Porque, segundo ele, a gente só tem perda variável e a perda fixa, né? Porque até nisso, agora eles conseguiram mexer, querendo colocar imposto sobre a renda variável, né? Porque antes tu tinha uma isenção caso tu vendesse até 20 mil reais por mês em ações, né? E agora eles querem tirar essa isenção também. Ou seja, tu corre todo o risco, certo? De investir na renda variável. Se tu perder, o prejuízo é todo teu. E se tu lucrar, uma parte do lucro é do governo. O governo é um eterno sócio aqui no teu país em todos os teus investimentos. Só que ele é um tipo de sócio que ele só quer a parte do lucro. Ele não arca com prejuízo nenhum. Muito pelo contrário, né? Da maneira que eles afetam a economia, faz com que eles até aumentem os teus prejuízos, né? É isso que acontece. Aqui, ó, vamos seguir para a tabela do que vão ser os impostos novos. Ó. Os FIIs, os fundos imobiliários, 5% sobre os dividendos. Ganho de capital vai ser 17,5%, que é caso tu compre uma cota de fundo imobiliário e venda ela por um valor maior, onde tu tenha um lucro nominal, vai pagar 17,5% também. JCP, que é juros sobre capital próprio, é uma espécie de dividendo que as empresas dão. É muito parecido com dividendo, mas só tem um nome diferente. 20% de imposto de renda no JCP. LCI, LCA, CRI, CRA, todos eles com 5%. A partir de 2026 essa regra vai estar valendo, tá certo? Ações, 17,5%, renda fixa, CDB, Tesouro Direto e debêntures, 17,5% também. E também a gente tem os impostos sobre as criptomoedas, né? Para quem está acostumado
sabe que criptomoeda ela tem um risco e um retorno muito maior do que o do mercado tradicional, tá certo? E antes tu tinha uma isenção caso tu fizesse venda de cripto de até 35 mil reais por mês, tá certo? E agora eles querem tirar essa isenção também. Muito provavelmente, quando tu fizer a venda das tuas criptomoedas nas corretoras, tu vai ser tributado direto na fonte, né? Um tempo atrás a gente já teve uma conversa também sobre o Banco Central, sobre eles quererem proibir o saque de stablecoins de dentro das corretoras, né? Stablecoins, para quem não sabe, são sintéticos de dólar. Pelo menos são os mais famosos, né? É como se fosse uma criptomoeda que ela sempre vale $1. É como se fosse $1 de criptomoeda, né? É uma moeda que é muito usada dentro das corretoras, né? E é usada para fazer pagamentos na internet também. Então a gente vê cada vez mais o cerco se fechando por todos os lados, tá? E essa cobrança de impostos, ela tá um absurdo, né? Ela sempre foi um absurdo, mas parece que piora cada vez mais. E as criptomoedas, especialmente o Bitcoin, elas são ferramentas que servem para te trazer mais soberania, certo? Tu ter a custódia do teu próprio patrimônio. E eu acho que cada vez mais nesse país vai se tornar necessário que as pessoas que investem nesse tipo de ativo ou fazem poupança, cada um se refere de uma maneira diferente ao Bitcoin, né? Vai cada vez se fazer mais necessário que essas pessoas elas aprendam a fazer autocustódia e aprendam a comprar e vender fora da corretora, né? Aí é de cada um. Você vai decidir obedecer à lei e à receita ou não, né? Mas o incentivo está aí, né? O risco é todo teu, o benefício também tem que ser, né? Alguns pensariam assim. Eu particularmente penso. Aí a gente pode ter algumas saídas, né? Como a venda e a compra P2P, né? Ou usar alguma corretora que não tem sede no Brasil e esse tipo de manobra. Porque o que esses caras querem, além de destruir a economia, é fazer um controle fortíssimo de capitais, né? Não deixar ou dificultar muito que o dinheiro ele saia do país, né? A gente percebe isso até também na tentativa que eles tiveram, até eu não sei se isso vai ir mais para frente ou não, que é de aumentar o imposto sobre operações de câmbio, né? Que é o IOF. Acho que ela pega mais, essa taxa ela pega mais áreas do que operações de câmbio, né? Mas principalmente nessa parte ela pega, né? Porque quando tu começa a colocar imposto sobre esse tipo de coisa, tu começa a desincentivar as pessoas a tirarem o dinheiro do país, né? Bem, eu espero que essas decisões elas sejam derrubadas, né? O meu otimismo quer que isso aconteça, mas olhando para o passado desde o início do governo e a maneira que tudo tem acontecido, eu acho que vai passar. Talvez aconteça o pior mesmo. E boa sorte para todos nós, né? Que a gente consiga sobreviver sobreviver a esse governo maldito, né? Porque tu não consegue mais proteger o teu dinheiro da inflação, certo? Através das rendas fixas, porque teoricamente elas deveriam corrigir teu poder de compra e não deixar com que o teu dinheiro perdesse o valor, mas ele perde. E além dele já perder o poder de compra, mesmo tu investindo na renda fixa, o governo ele ainda cobra imposto em cima do teu lucro nominal. Ah, aí tu vai querer fazer
trade, vai querer fazer investimento no mercado tradicional, também não vai conseguir, porque eles vão te cobrar imposto sobre a tua renda, sobre o teu lucro nominal também. Na hora de tirar o dinheiro do país, eles vão cobrar imposto também. Quando tu for comprar ou vender cripto, eles vão cobrar imposto também. Parece que a única opção que eles querem deixar para ti é tu deixar o dinheiro parado na tua conta do banco, tendo o poder corroído, o poder de compra corroído. Porque é isso que acontece através dos anos. Isso é a inflação. A inflação, ela não é o aumento dos preços. O aumento dos preços, ela é o efeito da inflação. Ela é a inflação da base monetária. O governo, ele só vem imprimindo cada vez mais dinheiro. Lembrando que o imprimindo, ele está entre aspas, porque boa parte do dinheiro que a gente tem, né, os reais brasileiros, e até fora do país isso também é assim, ele já não é físico mais, ele é puramente eletrônico. A gente só não se dá conta disso porque a gente nunca tentou ir no banco e todo mundo ao mesmo tempo e sacar todo o dinheiro que tem no banco. Desde a pandemia, a gente aumentou a nossa base monetária, né, que é o M2, quase dobrou o M2. Eu vou dar uma olhada aqui e eu já mostro para vocês o quanto ela aumentou. A gente sempre teve o aumento da base monetária desde a criação do real, até antes do real, a gente sempre teve. A questão é que durante a pandemia e até agora, isso aumentou de uma maneira muito mais acelerada. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, 31 de dezembro de 2020. A nossa base monetária, que é basicamente o dinheiro que tinha disponível na economia, que é o gráfico BRM2, a gente tinha 3,900 trilhões de reais na economia. Isso 31 de dezembro de 2020. E agora, atualmente, a gente tem 6,690 trilhões. Cara, é loucura. São 6 trilhões 690 bilhões e depois não aparece mais as casas decimais, ele só fica no 6,69T, né, que são 6 trilhões, 690 bilhões. O resto não aparece ali. É como se eles estivessem arredondando. Cara, a gente está quase dobrando a quantidade de dinheiro impresso. Isso é maluquice. Bom, no final aqui vai aparecer um outro vídeo meu para vocês assistirem aí sobre o rombo do INSS. Até mais.